Olá, prezados, muito prazer estar aqui hoje com você, gravando aí essa aula, esse curso, né? Tem pessoas que gostam de falar mais o termo treinamento, né? Sobre o assunto aí de PIS e COFINS. Muito prazer mesmo. Primeiramente, então, já vou aqui rapidamente me apresentar para vocês, vou precisar compartilhar minha tela, e aí vocês também vão poder saber um pouquinho mais quem é a Denise, tá? Então, eu sou contadora, sou administradora, sou pós-graduada em controladoria, sou pós-graduada também em gestão tributária, sou mestre em auditoria e gestão empresarial, sou proprietária também aqui do escritório JA Contabilidade e Assessoria, e sou professora universitária e também, né, gente, especialista aí na área tributária, claro, né? Gente, o tema de hoje, então, que a gente vai aqui levar para vocês com muito cuidado e carinho, né, para que todos vocês aí tenham essa expertise, né, sobre o tema PIS e COFINS, ok? Hoje, então, falaremos aqui no curso sobre PIS e COFINS. O que nós vamos abordar? Nós vamos falar aí de lucro real, um pouquinho, né, de cumulativo, que é as empresas do presumido e algumas outras exceções. Então, vamos saber quando que tem o débito, né, de PIS e COFINS, quando que tem crédito, quais despesas que geram créditos, certo, gente? Vamos falar um pouquinho do Simples Nacional e também, é claro, do presumido, do cumulativo, tá bom? Iniciando, então, aqui pelo regime. Primeiramente, eu gostaria de falar com vocês as incidências, né, do PIS e COFINS, o que é o PIS e COFINS, para onde que vai. Então, só para você saber, o PIS, ele vai lá para o Programa de Integração Social, a COFINS, ela vai lá, é uma contribuição, né, na verdade, para financiamento e seguridade social, ok? Isso aqui a gente não para muito, mas a gente deixa aí as legislações para vocês acompanhar, caso achem também necessário. O período de apuração do PIS e da COFINS, conforme a IN 1911, ele é mensal. Tanto no cumulativo quanto no não cumulativo, PIS e COFINS, apuração mensal. Regimes tributários, então. Existem 3 regimes: Simples Nacional e o lucro real, que calcula o PIS e COFINS pelo não cumulativo, com alíquotas normais de 7,6 e 1,65 para PIS, que soma as duas 9,25. Temos também as empresas do presumido, que calculam seu PIS e sua COFINS mensal pelo regime cumulativo. Alíquota de 3 para COFINS e 0,65 para PIS. Somando as duas, 3,65. E o que eu gostaria de frisar aqui com vocês é exatamente as empresas do artigo 10 da Lei 10.833, que mesmo que essas empresas, com essas atividades de empresa de vigilância, transporte de valores, hospitais, jornais, serviços de informática, hotéis, mesmo que essas empresas sejam lucro real, o PIS e COFINS é obrigado a calcular pelo não cumulativo. Então, muito cuidado, tá, pessoal? Não quer dizer que é só lucro real que vai calcular, ou melhor, não quer dizer que é só as empresas do presumido que vai calcular pelo cumulativo. Empresas com essas atividades citadas, mesmo sendo lucro real, também calcula PIS e COFINS pelo regime não, ou melhor, pelo regime cumulativo, como se fosse presumido, mesmo sendo lucro real. Se tiver essas atividades aí, lá no seu objeto social, se for operante, precisa sim calcular PIS e COFINS pelo regime cumulativo, tá bom? Lembrando de novo, a apuração do PIS e COFINS é mensal, presumido, cumulativo, e as demais empresas com as atividades abaixo, alíquota 3 para PIS, 0,65 para COFINS. Empresas do lucro real não cumulativo, tá? 7,6 e 1,65 as alíquotas. A diferença é que um regime, o não cumulativo, permite, né, descontar créditos que a gente vê lá na frente e o cumulativo não permite. Inicialmente, nós vamos falar do regime não cumulativo, tá, pessoal? Regime não cumulativo, empresas tributadas de PIS e COFINS pelo não cumulativo. As bases é a Lei 10.833,
de 2013, e também uma lei anterior, né, de 2002, que é a 10.637, tá? Então, o regime não cumulativo, tá, gente? A base de cálculo, conforme o artigo 25 da N 2121, lá de 2022, tá? A base de cálculo é o faturamento, deduzido algumas exclusões, como, por exemplo, vendas canceladas, descontos incondicionais, devoluções de vendas, tá? Então, muito cuidado, tá, gente? Algumas deduções aí que é permitido pela lei, tá? Alíquotas a gente já falou, o regime não cumulativo permite sim descontar crédito pelas entradas, também por alguns investimentos imobilizados e também por algumas despesas que a gente vê aí daqui a pouquinho, tá? Gente, vamos falar então um pouquinho aí sobre as saídas, tá? Quando é um produto tributado, sim, você vai usar lá o CST 01, porque é tributado, e vai ter destaque, débito de PIS e COFINS pelas saídas, tá? Agora, não vamos falar de entradas de crédito, vamos falar de débito de saída. Porém, quando for produtos isentos, não tem, por exemplo, você é um comércio, vende um produto isento, não tem destaque de PIS e COFINS, porque aquele produto está isento conforme artigo 22 da IN 2121. Algo muito importante para você saber também, para você saber quais são as situações e produtos com isenções, olhem a tabela lá do FD Contribuição, lá em downloads, tá, pessoal? Lá no site da Receita Federal, onde vocês vão lá para baixar o download do SPED FD Contribuição, do PIS e COFINS. Olhem as tabelas que lá está bem claro quais são os produtos, quais são situações com isenções. Tabela 4.3.14. Lembre-se, CST de produtos de venda com situações isentas, CST 07. Tem algumas situações com suspensão, gente, conforme o artigo 24 da IN 2121. A tabela é a 4.3.16. Olhem lá essas tabelas, é muito importante vocês terem esse conhecimento, tá? Muito importante mesmo, tá lá dentro do site da Receita Federal, disponível para vocês poderem olhar. Lembre-se, situações com suspensão de PIS e COFINS, CST na saída 09, tá? E olhem a tabela que lá está bem claro quais são essas situações que tem suspensão, tá? Que suspende o pagamento. Produtos monofásicos, nós já vamos ver, mas geralmente produtos monofásicos se encontram em farmácias, produtos farmacêuticos, autopeça, né? Bebidas frias, enfim. Tem também, né, gente, outras possibilidades, né, a gente fala assim, que a gente já vai olhar ali na frente também, tá? Olhem lá na tabela se vocês querem saber, a minha empresa vende ou não um produto monofásico? O cliente que eu atendo, ele tem algum produto monofásico que ele vende? Olha a tabela 4.3.10, tá? Lá do SPED FD Contribuição. Lembre-se, tá, gente? Quando você, por exemplo, se tu é um comércio, tá vendendo um produto isento, tá vendendo tá acontecendo uma situação com suspensão, tá vendendo um produto monofásico, tá vendendo um produto alíquota zero, que a gente já vai ver o que que é, tá vendendo um produto substituição tributária, não tem destaque de PIS e COFINS, tá? É sem débito de PIS e COFINS. Por isso que tu já usa um CST que é não tributado, né? 07 para isento, 09 para quando é suspenso. Produtos monofásicos também, conforme a tabela 4.3.10, vocês vão conseguir ver bem certinho lá quais são esses itens, CST 04, tá? Vocês também vão conseguir vender esses itens, por exemplo, você é um comércio sem destaque de PIS e COFINS, tá bom? Produtos com substituição tributária, existe também, tá, gente? Substituição tributária no PIS e COFINS, exemplo é o cigarro, né? Cigarro é um produto ST para fins de PIS e COFINS. Tabela 4.3.12, tá? Lembre-se, quando for um produto monofásico, CST de saída 0,5, não tem destaque de PIS e COFINS. Produtos alíquota zero, tá, gente? CST 06, olhem lá na tabela 4.3.13, que tá todas as situações e os itens, né, que é alíquota zero, tá? Lei 10.925 lá de 2004, no artigo 1º também tá bem explicadinho lá para vocês, tá? E aí, gente, eu trago para vocês terem mais claro, mas eu não vou ficar lendo aí item a item, que é a alíquota zero, que é o CST 06, que eu já citei a tabela para vocês olhar.
Conforme o artigo 605 da IN 2121 de 2022, aí eu trago vários produtos aí, né, gente, que é alíquota zero hoje de PIS e COFINS, tá? E aí vocês podem olhar aí com calma, né, um a um, tá? Que é o CST 06, aí tem vários itens aí que vocês podem olhar com calma, a gente não vai ficar parando, falando um por um, mas vocês também podem pegar a tabela lá e vão conseguir ver isso na prática também, tá? Setor agropecuária também, né, gente? Lembre-se também, tá? Setor agropecuária também, né, pessoal? Acaba de também, né, ser isento. Lembre-se, setor agropecuário também é isento, ou melhor, é alíquota zero, perdão, tá, gente? Então, cuidem muito aí que quem vende, quem é do setor agropecuário, seu PIS e sua COFINS aí para várias situações fica alíquota zero, CST 06, tá? Conforme aí o artigo 540 também, tá, gente? Então, vamos aí dar uma olhadinha aí nessas. Principalmente, tá, pessoal, não precisa vocês pegar a lei e ficar aí olhando item a item, mas principalmente as tabelas vocês têm que ter impressa e saber se o cliente de vocês está ou não vendendo, né, ou em algumas situações, nesses casos, para não ter débito, né, na hora que você for vender esse produto, por exemplo, se tu é um comércio, tá? Livros e papéis também, tá, são alíquotas zero, tá? Operações que envolvem lá a Zona Franca de Manaus, conforme a IN 1911, lá de 2017, tá, gente? Lá no artigo 85 e 86, tá bem claro isso também, tá bom? Agora a gente fala aqui um pouquinho dos monofásicos também, tá, gente? Produtos aí sujeito, né, à tributação monofásico, né? Então, vamos dar uma olhadinha aí se a tua empresa, se o cliente que você atende vende ou não produtos monofásicos, né? Geralmente é, pessoal, autopeça, tá? Autopeça lá conforme a lei 10.485, né? Envolve também pneu, câmaras, né? Enfim, produtos farmacêuticos, uma farmácia, por exemplo, gente, a maioria dos produtos é monofásico, tá? A Lei 10.147 de 2000 traz isso com bastante clareza também. E esses produtos vocês acham também lá nas tabelas, né, que eu citei antes ali do SPED. Se vocês não querem, às vezes, pegar a lei, né? Perfumaria, né, gente, toucadores também. Então, muito cuidado aí com os produtos que são monofásicos, tá? Aqui eu trago também as bebidas, tá, gente? Refrigerantes, cervejas, né? Que também é monofásico. Só cuidem muito com a água mineral. Tem dois tipos. A água mineral artificial é monofásico e a água mineral natural é alíquota zero, CST 06. Então, muito cuidado aí para vocês não confundir. O pessoal costuma dizer água é monofásico, ou então água é alíquota zero. Tem essa diferenciação, certo, gente? Seguindo, agora vamos ver o que tributa e o que não tributa PIS e COFINS. Algumas receitas a gente vai saber agora se coloca o débito lá na hora de fazer o cálculo, a apuração, né, do PIS e COFINS no não cumulativo ou não, tá? Então, aqui a gente volta a dizer, estamos falando do não cumulativo, das saídas, das possibilidades de receitas, tributa ou não tributa aquela determinada receita. Subvenções, tá, gente? Receitas de subvenções, conforme o artigo 98, lá da IN 1700, não tributa PIS e COFINS sobre uma receita de subvenção, tá? Então, as empresas do regime não cumulativo, tá, não precisam tributar uma receita de subvenção que ela oferiu, tá bom, gente? Participações societárias, conforme o artigo 38 da IN 1911, também não tributa. Pode excluir essa receita lá na hora que tu for calcular o teu PIS e COFINS, se teve uma receita de participações societárias, o que é isso? Quando, por exemplo, uma empresa participa da sociedade de outra empresa. A participa da B, veio lucros lá daquela empresa, da B veio para A aquele lucro, aquele rendimento que entrou não precisa tributar PIS e COFINS, tu pode excluir, deixar de lado aquela receita na hora de você calcular teu PIS e COFINS. Artigo 38 e IN 1911. Receitas financeiras, tá? Que é aquelas receitas sobre rendimentos, né, de aplicação que a gente faz lá no banco. Gente, receitas financeiras, quando estamos no regime
não cumulativo, tributa sim PIS e COFINS, tributa. No cumulativo não tributa, a gente vê isso depois. Mas aqui no não cumulativo, tá? Que há empresas que permitem descontar crédito pelas entradas, tributa sim receitas financeiras, porém com alíquotas de 3% para COFINS, 0,65 para PIS. Tá? Ganho de capital, a receita de ganho de capital, tá, gente? Não vai tributar PIS e COFINS, artigo 26 e N 2121. Tá? Então, o ganho de capital, você estando aqui no não cumulativo, para fins de PIS e COFINS, não tributa essa receita aí de ganho de capital, tá bom? Receita de recuperação tributária, e olha que isso eu sou muito questionada, se tributa ou não, é bem vago essa questão, uns entendem assim, outros entendem diferente, então, gente, conforme o ato declaratório 25, lá de 2003, não tributa PIS e COFINS sobre receita de recuperação tributária. Porém, olhem bem, porém, sobre a atualização monetária, que geralmente é a Selic, daquela recuperação tributária, tributa sim PIS e COFINS. Tá, gente? Muito cuidado com alíquotas de 4,65. Sobre a atualização monetária daquela recuperação tributária, que geralmente é a Selic, tá, gente? Sobre aquela receita financeira, sim, tributa PIS e COFINS. Mas sobre a receita da recuperação tributária, não tributa. Compra e venda de veículos automotores usados. Muito cuidado aqui, tá, pessoal? Muito cuidado, porque para essa questão aqui ser válida, tá? Conforme o artigo 43 da N 1911, lá de 2017, tá? Tem que ter os quinais certinho, tem toda uma questão, tá? Tem que ter os quinais que revende, né? Compra e revende veículos automotores usados. A apuração, o método de cálculo do PIS e COFINS aqui é sobre a diferença da compra e da venda, tá? Pode ser calculado o PIS e COFINS, então, sobre a diferença da compra e da venda, ou seja, do ganho, comprou por 10, vendeu por 15, sobre aqueles 5, sim, tributa PIS e COFINS. Tá bom, gente? Vamos ter esses cuidados aí necessários, né? Daqui a pouco teu cliente aí tem alguma atividade ou está enquadrado, aí você tem que saber auxiliar para ele não pagar imposto a maior, né? Para ele não pagar PIS e COFINS a maior. Cuidado também para retirar o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS das saídas. Já o artigo 26, tá, pessoal, da IN 2121, lá de 2022, de dezembro de 2022, ela já trouxe essa atualização também, que pode, sim, retirar o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, tá? Isso também tu pode rever até um passado, aí fazer recuperação tributária aí, tá? E lembrando que o ICMS a ser retirado não é aquele ICMS efetivo pago, débito menos crédito, é o ICMS destacado na nota fiscal, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho das entradas. Falamos das saídas aí nos primeiros 20 slides, agora a gente fala um pouquinho dos créditos, das entradas, possibilidades de créditos, tá? Conforme aí a lei 10.833, lá no artigo 3º, e gente, é muito bom vocês lerem esse artigo 3º da lei 10.833, isso traz muita informação e ele deixa claro muitas dúvidas sobre créditos de PIS e COFINS para não cumulativo. Né, na não cumulatividade, empresas que são aí do não cumulativo, tá? Fretes, tá, pessoal? Essa despesa aí tu pode sim tomar crédito, aluguéis, desde que pago para pessoa jurídica, ou seja, pago para outra empresa. O aluguel, tanto faz se é indústria, se é comércio, pode tomar crédito. Energia elétrica, mesma coisa, gente. Tanto faz se é indústria ou comércio, sim, pode tomar crédito em alíquotas normais, né? 7,6, 1,65. Todo cuidado se tem ou não que excluir o ICMS também. Observação aí, tá? Por isso que é bom vocês imprimirem esse material e ir fazendo as observações de vocês. Intangíveis, tá? Conforme o artigo 179 da IN 2121, tá lá de dezembro de 2022, desde que esse intangível, esse bem seja adquirido para a produção ou para a prestação de serviço, tá, gente? Muito cuidado, então. Edificações, às vezes faz edificação lá na empresa, né? Também para indústrias, tá, pessoal?
Edificações, desde que seja para produção ou para prestação de serviço. E tomem cuidado, façam uma observação aqui. As edificações não permitem tomar crédito pela aquisição, exceto aí se tu tem planilhas de controle, tem que ver aí como é que está sendo aí, né, toda essa segregação sua. Mas o que que diz, tá, pessoal, a IN 2121, tá? Que é pela depreciação que você vai fazer aí o uso do crédito, tá? E lembre-se, a edificação pode-se tomar crédito também em empresas de comércio, tá? Benfeitorias, tá? Benfeitorias. Também pode-se tomar crédito de PIS e COFINS pela despesa da depreciação, inclusive para comércio também. Máquinas é só para produção ou na prestação de serviço, tá? Em comércio não, tá, gente? Pela aquisição é permitido também as máquinas, tá? Desde que você tenha todas as planilhas, como que tu tomou o crédito, tem que ter tudo isso bem elaborado caso o fisco venha pedir. Tem que ter planilhas separadas de controle via Excel ou outro relatório, mas que tenha tudo isso anotado, como é que tu tomou o crédito, como é que foi, a nota, tudo bem claro, caso o fisco questione aí, né, gente, para ter isso aí bem visível aí para apresentar. Veículos, tá, pessoal, somente pela depreciação, tá? Veículos não tem como tomar crédito pela aquisição, somente pela depreciação, tá? Insumos. Insumos é uma questão polêmica, né? Não deixa de ser polêmico, por quê? Muitos entendem que insumo é A, outros entendem que é B, né? Mas assim, gente, vamos tomar muito cuidado que o insumo, ele precisa ser relevante, ele precisa ser essencial, ele precisa estar ligado, tá, gente? Ele precisa compor o processo de produção da empresa ou na prestação, tá, de bens de serviço, tá? Ou ele tem que estar ligado à produção, à fabricação dos produtos, tá, que serão destinados à venda, ou estar sendo utilizado na prestação de serviço. Muito cuidado, que ele também tem que ser essencial, tem que ser relevante, tem que fazer parte do processo produtivo ou na prestação de serviço para poder ser um insumo, tá, gente? Muito cuidado aí, tá? Porque tem gente que confunde insumo com material de uso e consumo que não tem nada a ver. Uso e consumo não dá créditos de PIS e COFINS, tá? Muito cuidado mesmo, ok? Aqui. Sobre o insumo, tá, gente? Eu vou fazer um parênteses aqui também, conforme diz o próprio parecer normativo, o COSIT, né? Número 5, lá de 2018, tá? Muito bom vocês também saber isso, ler esse COSIT, ter isso bem claro, tá, gente? Que o insumo, o que ele diz? É um elemento indispensável no processo produtivo, tá? Ou na execução do serviço. Então, ele tem que ter o conceito, ele tem que ter o critério de essencial e relevância, tá, gente? Essenciabilidade e relevância, ok? E agora, uma pergunta que eu sou muito questionada. Se quando eu compro um produto de Simples Nacional, é claro que aquele produto precisa ser tributado para gerar o crédito, né? Se é um produto monofásico, se é um produto isento, se é um produto alíquota zero, ST, eu sou um comércio, por exemplo, eu comprando, mesmo que eu compre do Simples ou do lucro real presumido, não vai gerar crédito. Mas a pergunta é, Denise, quando eu compro de um Simples Nacional um produto tributado, me gera crédito pelo fornecedor ser simples? Por que eles fazem essa pergunta? Porque eles assemelham muito com o ICMS. Porque o ICMS, o que acontece? Quando a gente compra de um Simples Nacional, de um fornecedor do Simples, não gera crédito. E se gerar, é uma fatia bem pequenininha, né? Então, assim, gente, conforme, né, o ato declaratório 15, lá de 2007, as compras de fornecedor do Simples não impedem gerar crédito de PIS e COFINS. Então, sim, permite descontar crédito, sim, sobre compras, inclusive do Simples Nacional. Anotem aí para vocês não ter mais essa dúvida. E do MEI? É outra dúvida que eu muito sou cogitada, tá? Quando eu comprar de MEI, vai gerar crédito ou não vai? Gente, conforme a solução de consulta 303, lá de 2019, tá?
Se aquele bem que você está comprando, aquele item, for utilizado, tá, no processo produtivo, se for um insumo na elaboração, na produção do item ou na prestação de serviço, tá? E outro princípio, desde que quando aquele bem, depois de prontinho, produzido, ou depois de prestado todo o serviço, ele for revendido, ele for vendido, melhor dizendo, sujeito ao pagamento do PIS e da COFINS, sim, gera crédito. Então, tem dois quesitos. Aquele bem, aquele serviço, quando for vendido, emitido a nota, tem que ser sujeito à contribuição de PIS e COFINS, né, sujeito ao pagamento, e também aquele bem que eu estou comprando do MEI, do microempreendedor individual, tá? Ele precisa estar, aquele item precisa estar ligado ao processo produtivo, fazer parte dele, ou na prestação de serviço. Aí sim, gera crédito. Dois princípios, tá? Muito importante vocês anotar isso, tá, pessoal? IPI, o IPI não recuperável, também não deixa de ser polêmico. Gera ou não gera crédito aí, né, de PIS e COFINS? Gente, conforme o artigo 171 da IN 2152 de 2023, tá? Não tem direito a crédito. Pode ter entendimentos, algumas questões aí diferentes, mas a princípio o que o artigo 171 da IN 2152 diz é isso. Não gera crédito de PIS e COFINS, mesmo sendo, né, o IPI não recuperável, ok? Juros sobre capital próprio. Gente, aqui eu vou precisar que vocês entendam bem, tá? Conforme o decreto 8426 de 2015, a receita do juros sobre capital próprio, a receita, tá? A receita sobre o juro de capital próprio tributa, sim, PIS e COFINS no não cumulativo. Porém, a despesa do juro de capital próprio, a despesa é quando, assim, ó, gente, a empresa, né, paga juro de capital sobre o capital que o sócio investiu, quando ela remunera o sócio. Ela paga aos acionistas, aos sócios daquela empresa, né, que investiram o capital social, sobre aquele valor que ele investiu, ela paga um juro para ele sobre aquele capital que ele investiu na empresa, tá? Então, aquela despesa que ele paga, aquele juro que ele paga para o sócio, entra lá na contabilidade como uma despesa, né, lá nas contas de resultado. Então, aquela despesa não permite tomar crédito de PIS e COFINS. Aqui tem duas situações diferentes. A receita do juro sobre capital próprio tributa, porém, tá? Porém, a despesa do juro capital próprio, que é quando eu pago para os sócios, né, o juro sobre o capital investido, aquela despesa não gera crédito de PIS e COFINS. Tá? São duas situações diferentes aqui na apuração do PIS e COFINS não cumulativa, a gente está falando. Sobre a depreciação, gente, eu deixo duas questões aqui, bem polêmicas também, mas que vocês tenham certeza a partir de hoje. Primeiramente, o artigo 183 da IN 2121, lá de 2022, o que diz a depreciação acelerada? Empresas aí que fazem depreciação acelerada, né, incentivada, alguns dizem, né, que é geralmente quando trabalha-se 2 turnos, uma máquina trabalha mais, vamos dizer assim, do que o normal quase, né? Não tem crédito de PIS e COFINS sobre depreciação acelerada. E outra questão, na compra de bens usados, conforme o artigo 180 da 2121, não tem créditos também de PIS e COFINS. Muito cuidado quando compra veículos usados e quer tomar o crédito lá na entrada. Nananina, não, tá, gente? Não pode, tá? Depreciação acelerada não tem crédito de PIS e COFINS, compra de bens usados também não, tá? Créditos presumido. Quem é que já viu falar de créditos presumido para fins de PIS e COFINS? Geralmente a gente escuta muito, né? Lá no ICMS, mas tem também, né, pessoal, aqui no PIS e COFINS, tá? E aqui eu trago créditos sobre estoque como exemplo, tá? Por exemplo, quando você sai de um regime e vai para outro, a empresa do teu cliente ou a tua mesmo, daqui a pouco é Simples Nacional e no outro ano ela virou lucro real. Sobre aquele estoque que ela tinha em 31 de dezembro ou em outra data qualquer, ela faz um levantamento, inventário, descobre os produtos, as alíquotas, tudo bem certinho, e faz o crédito do PIS e COFINS sobre o estoque existente na data em que ela mudou de regime.
Porém, gente, esse crédito não pode dar numa pancada, numa parcela só. Esse crédito deve ser distribuído em 12 parcelas, escriturado lá no SPE de contribuição, em 12 vezes tu vai dar esse crédito, tá? O crédito do estoque, então, é um crédito presumido de PIS e COFINS. E as alíquotas, os percentuais, é 3% para PIS, 3% para COFINS, 0,65% para PIS. Não é 7,6% e 1,65%, não. É essas alíquotas aí, certo, gente? Cuidado. Crédito sobre estoque, então, é permitido em mudança de regime, é um crédito presumido. As alíquotas são essas que eu passei para vocês, e as parcelas, 12 parcelas. Artigo 204 da IN 2121. Também é possível, isso aqui não deixa de ser uma novidade, tá, pessoal? Conforme o artigo 210 e 211 da IN 2121. O que é isso? Créditos sobre fretes, aí, ou melhor, sobre subcontratação de pessoas físicas. Até então, não era permitido tomar crédito de PIS e COFINS sobre uma pessoa física, certo? De uma aquisição, né, ou de um serviço tomado aí, né, de um frete tomado de pessoa física. Agora, é permitido sim, é possível, tá? Tá bem claro aí, tá, gente? O artigo 210, ele diz que pode ser transportador autônomo, permite gerar crédito sobre aquele serviço que eu tomei lá de uma transportadora autônoma, pessoa física, é possível sim tomar crédito. Porém, diminuiu o percentual, não é 100%, não. É 75% apenas. Então, a alíquota que eu iria tomar de crédito num cenário normal, que é 7,6% sobre aquela contratação ali da transportadora, né? 7,6% a alíquota do COFINS, ela reduz para 75%, fica 5,7%. O PIS, que seria a alíquota normal de 1,65%, 100%, reduz para 75%. Eu só posso tomar, então, crédito de PIS, em vez de ser 1,65%, vai ser 1,2375%, tá? Mesma coisa quando eu contratar transportadora do Simples Nacional. Antes, eu podia tomar o crédito 100%. Agora, conforme o artigo 211 da IN 2121, o crédito não é 100% quando eu tomar esse tipo de serviço aí de despesa de empresa, de transportadora do Simples, sendo pessoa jurídica tributada pelo Simples Nacional, não é mais 100% do crédito, é somente 75%. Mesma coisa do cenário anterior. A alíquota, que seria 7,6%, reduz para 75%, fica 5,7%, PIS a mesma coisa, de 1,65 fica em 1,23. Eles reduziram o crédito quando eu tomar aí, né, o serviço de transportadora do Simples, que era 100%, eles reduziram para 75%, né? E, né, eles deram, tipo assim, eles deram o bônus e pegaram o ônus. E o crédito aí de autônomo, né, pessoa física, que não era permitido, passou a ser permitido com um limite aí no máximo de 75%, tá? Muita atenção nos estornos do crédito, pessoal, quando vocês fazem nota CFOP 5927, nota de baixa, né, por furto, por roubo, por perda, por deteriorização, tá? Se é um produto tributado que você está emitindo essa nota aí de baixa, seja por qualquer desses motivos, tem que cuidar para fazer o estorno do crédito que tu teve lá na entrada, se é um produto, por exemplo, tributado. Nas devoluções também, tá, gente? Muito cuidado. Outra observação que eu levo aqui para vocês é observar o estorno do débito, é o contrário daí, tá? Quando você faz uma venda, por exemplo, que é um produto tributado, vai ter o débito do PIS e COFINS. Quando o cliente te devolve, faz uma devolução, a nota entra, aquela mercadoria volta de novo para o meu estabelecimento, eu tenho que cuidar para ver o estorno do débito, para mim não pagar imposto PIS e COFINS a maior. Tá? Geralmente os sistemas estão parametrizados, mas tomem cuidado, verifiquem as notas, olhem a nota, olhem o XML da nota. O PIS e COFINS tu só vai ter clareza se você baixar o XML e olhar, não adianta olhar só o PDF da nota, tá, gente? Para ver se vai ter aí o estorno do crédito, o estorno de débito, quando for os casos, tá bom? Pessoal, aqui também
Assim como eu falei lá no início, que quando a gente vende um produto, eu, por exemplo, sendo um comércio, sou uma farmácia, sou um mercado, sou um bar, um restaurante, quando eu vendo, por exemplo, um produto isento, não podia ter débito, porque ele tem isenção, né, o benefício da isenção, né? Mesma coisa nas entradas, mesma coisa nos créditos. Quando eu sou, por exemplo, uma farmácia e compro um produto isento, mesmo eu sendo uma empresa tributando PIS e COFINS pelo não cumulativo, eu não posso tomar crédito de itens isento, conforme artigo 22 da IN 2121. Não pode tomar crédito de situações de entrada com suspensão. Lá na tabelinha tem todas as situações de suspensão, olhem aquelas tabelas do SPED. Eu, por exemplo, sendo uma farmácia, agora um exemplo, estou comprando um produto monofásico, não posso tomar crédito, porque é monofásico. Assim, quando eu vender esse produto, eu também não vou pagar. A monofasia de PIS e COFINS é como se estivéssemos parecido, né? Falando de substituição tributária para fins de PIS e COFINS. O PIS e COFINS já foi majorado lá na fonte, né? Por quem produziu lá, por quem, né, confeccionou bem, tá, gente? Então, muito cuidado aí quando você comprar produtos monofásicos, né? Se você, por exemplo, é uma autopeça, é uma farmácia, é um mercado que vende bebidas frias, por exemplo, que tem monofásico também, né, de PIS e COFINS, para você não tomar crédito, né, sobre essas compras de monofásicos. Mesma coisa, substituição tributária, cigarro, né? Cigarro é um produto ST para fins de PIS e COFINS. Não pode tomar crédito porque já foi, né, gente, pago lá, quando tu comprou aquele item sujeito a ST de PIS e COFINS, tu já pagou o produto, já pagou, né, o PIS e COFINS também, então tu não pode tomar crédito na entrada e nem débito quando você vender. Por isso que esses cuidados, essas auditorias, vocês têm que ter aí na base interna aí das empresas, vocês aí como auxiliadores deles, como analista fiscais, né, tributarista, tem que ajudar as empresas, tem que ter pessoas capacitadas para isso aí. Produtos de alíquota zero, mesma coisa, tá, gente? Lei 10.925, lá no artigo 1º, também você não vai, se tu, por exemplo, é um comércio, está comprando um produto monofásico, não toma crédito. Assim, quando vender, também não vai ter o débito. Gente, a Lei 14.592 de 2023, tá? Ela também diz, assim como a gente falou lá da IN 2121 de dezembro de 2022, lá nas saídas tem que excluir o ICMS da base de cálculo. Essa Lei 14.592, ela diz o quê? Que nas entradas também tem que retirar, tem que excluir o ICMS da base do PIS e COFINS também nos créditos, também nas entradas. Então, muito cuidado se o sistema está parametrizado, se os TI já arrumaram isso, muito cuidado, porque assim, gente, eu muito participo de processo de planejamento tributário, gestão tributária, mentoria tributária, auditoria, e muitas empresas tiraram o ICMS, configuraram o sistema para tirar o ICMS das saídas e ainda não tiraram das entradas. Isso é um problema, viu, gente? Tomem esse cuidado aí também para retirar o ICMS sobre as entradas aí nos créditos, né, de base aí de PIS e COFINS, tá? Agora a gente vai falar, pessoal, um pouquinho apenas aqui do regime cumulativo. A gente estava até agora falando do não cumulativo, da não cumulatividade para fins de PIS e COFINS. E agora a gente fala um pouquinho do regime cumulativo, tá bom? Que é a Lei 9.718, lá de 98, para quem quer saber mais sobre o regime cumulativo, muito importante ler essa lei. Lê também, tá, pessoal? Para você saber alíquotas, ele muda, aqui é 0,65 para PIS e 3% para COFINS, a IN 2121, o artigo 128 traz, né, as alíquotas. Não permite descontar crédito, não importa se você teve aluguel, energia, não importa se você teve frete, não permite descontar crédito pelas entradas, tá, gente? É o princípio da cumulatividade, tá bom? Muito cuidado, então, tá, gente? Aqui no regime cumulativo, artigo 122, lá da IN 2121, leiam esse artigo, tá, gente? Tributa o quê? Receitas operacionais é tributado. Não tributa, por exemplo, receitas financeiras, não tributa
receitas de subvenção, que a gente vai ver daqui a pouquinho, não tem possibilidade também de tomar crédito. A apuração do PIS e COFINS aqui no cumulativo também é mensal, assim como lá no outro que a gente estava vendo, tá, gente? Então, aqui no regime cumulativo, tá? Cumulativo, os monofásico isento, substituição tributária e alíquota zero também alcança o regime cumulativo. Então, por exemplo, se você for um comércio, está vendendo um produto monofásico, ou isento, ou ST, ou alíquota zero, que é o CST 06, você não precisa destacar, ter valor, pagar valor de PIS e COFINS sobre nem monofásico, nem isentos, nem ST e alíquota zero. Tá? Não tributa receita financeira aqui no regime cumulativo, não tributa receita de subvenção aqui no cumulativo, não tributa receita de ganho de capital, nem receita aí de participações societárias, tá? Então, no cumulativo, tributa o quê? Receitas operacionais, a receita da operação da empresa, certo, gente? E agora eu concluo aqui falando um pouquinho também do Simples Nacional. Você sabe que dentro do DAS, do Simples Nacional, tem uma fatia para cada imposto, uma fatia para INSS, patronal, uma fatia para IRPJ e contribuição, para ICMS ou ISSQN, se for o caso, e tem também uma fatia para PIS e COFINS. E aí vocês têm que cuidar se estão nos anexos certos, se estão com as alíquotas certinhas de PIS e COFINS lá dentro. Muito cuidado, viu, pessoal? Na hora que vocês forem aí fazer o PGDAs do Simples Nacional, tá? Para não acabar aí, daqui a pouco, achando que um produto que é alíquota zero, não tributa PIS e COFINS. Alíquota zero tributa normal. Isentos, tributa normal também. O que alcança Simples Nacional para fins de PIS e COFINS? Os monofásicos. Se é um produto monofásico que a tua empresa está vendendo, na hora de calcular o PIS e COFINS, vocês têm que dizer lá que não paga PIS e COFINS, porque é monofásico, já pagou na hora que comprou o produto, na entrada, né? Então, gente, cuidem, tá? Porque o monofásico alcança, sim, também empresas do Simples Nacional, tá? Isento, alíquota zero, não está no caso, mas os monofásicos, sim. Certo, gente? Cuidem na hora que você for fazer lá o PGDAs para ver se os anexos estão certos, se as alíquotas estão certinhas, se é um produto monofásico ou não, se tributa ou não PIS e COFINS, tá? E muito lembrança, muito, o que é um monofásico? Farmácias, bebidas frias, né? Bares, restaurantes, geralmente tem isso, mercados, né? Autopeças, algumas máquinas, então muito cuidado aí para você não acabar pagando PIS e COFINS a maior, tá? Gente, eu deixo aqui também com algumas possibilidades de recuperação tributária, né? De PIS e COFINS. Retirar ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, tá, gente? Isso daqui a pouco dá para você ver aí se a tua empresa fez isso no passado ou não, tá? Vê aí se não tem algum produto da tua empresa que às vezes é monofásico, que está sendo tributado, é ST e está sendo tributado na venda. Daqui a pouco produtos que está entrando com crédito e não é devido, ou o contrário, né? Tem direito a crédito e está entrando sem. Rever se os itens estão com a carga tributária certinha, a alíquota certinha. Então, isso, gente, é muito importante, uma auditoria de itens, ver se foi tributado tudo certo, se não foi, há a possibilidade de rever, inclusive, o passado, monofásico no Simples Nacional, para ver se foi, né, feita a segregação certinha na hora de calcular o Simples, o PGDAs, tá, gente? Ver se todas as despesas que permitem crédito, aluguel, energia, frete, enfim, são muitas, né, opções, ver se foi dado crédito certinho nos últimos 5 anos. Então, isso aí a gente também pode fazer para vocês. Qualquer coisa nos contate, que com o maior prazer estaremos levando aí mais cursos, mais treinamento e mais conhecimento, é claro, para vocês, que nunca é demais, né? Conhecimento é algo enriquecedor. E, gente, lembre-se, podemos não ser bons em tudo, mas podemos ser muito bons naquilo que nós decidimos fazer, com foco, força e vontade. Certo, gente? Meu muito obrigada. Foi um prazer ter aqui vocês para ministrar essa aula. E com certeza aí teremos mais cursos para frente. Meu agradecimento imenso aí para todos vocês que participaram. Um grande abraço e até a próxima. Prof. Denise, segue lá no Instagram.